deixa eu puxar para a temática central. É mais abrir algumas janelas, a gente não vai numa palestra tentar resolver tantas coisas, né? Mas a visão econômica é importante, né? Minha origem é linguística, né? Entende? Eu falo muitos idiomas, né? Eu gosto. Eu fui para a economia para entender como se dão as coisas, porque senão a gente não entende os mecanismos, simplesmente a gente não entende como o mundo está se transformando, não entende as dinâmicas estruturais, né? Nesse sentido, eu convido a todos. Hoje tem excelentes trabalhos de economia que dá para qualquer pessoa entender como funcionam os mecanismos, certo? E nós precisamos de muito mais gente que entenda desses processos. Deixa eu resumir como primeiro ponto a dimensão dos desafios, né? Eu agrego, nós temos um grupo de trabalho que chama Crise e Oportunidades. Tem um blog, inclusive, você tem textos lá. Trabalha com Ignacio Sachs, que é muito conhecido, enfim, que está em Paris, e o Carlos Lopes, que é subsecretário-geral da ONU. A gente faz um pouco esse trabalho de que crises estão sendo geradas e que oportunidades surgem, né? Porque não adianta a gente simplesmente criticar as crises, né? A gente tem que entender, na dinâmica, quais são os contraprocessos, né? Os movimentos anticíclicos, né? Que permitem transformações, né? O eixo básico é o seguinte, né? É o desafio ambiental. Nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta, 80 milhões a mais a cada ano, todo mundo querendo consumir mais. Esquece. Né? Tem um economista americano simpático que diz que pensar que a gente pode expandir indefinidamente o consumo num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. Né? Certo? Não tem, é óbvio. Né? Um tamanho limitado, 80 milhões a mais, 220 mil pratos a cada dia a mais. Né? Gente, é um país do tamanho do Egito a mais a cada ano no planeta, não é brincadeira. Quer dizer, nós estamos nos defrontando com o momento em que a humanidade tem que pensar o seu futuro. Não tem mais desse negócio, né? Viva o mercado livre, viva enfim, né? o vale tudo. Nós estamos com essa necessidade de enfrentar as nossas responsabilidades como seres humanos nessa pequena espaço-nave Terra, da qual somos hoje responsáveis, né? É o aquecimento global, é a liquidação dos recursos nos mares, é a liquidação da cobertura florestal do planeta, é a contaminação da água doce por toda a parte do planeta. Olha, eu trabalho muito com organismos internacionais, a gente faz o segmento dos dados e não tem como, entende? A gente vira os dados das várias maneiras e resultam mesmo. Quer dizer, os processos são absolutamente críticos, certo? Essa é a dimensão ambiental. A segunda dimensão é a dimensão social, da desigualdade. Em termos de desigualdade, nós estamos atingindo também limites, né? Vocês têm várias contabilidades, o Banco Mundial trabalha com o conceito de 4 bilhões de pessoas. Eles não gostam de dizer que são miseráveis, dizem que são pessoas que não têm acesso aos benefícios da globalização, né? Que é mais simpático, né? Como elegante, no mínimo. O fato é que são quase 2/3 da população mundial que estão fora do sistema, né? Nisso, vocês podem fazer subdivisões, vocês vão ter cerca de 2 bilhões e 800 que estão abaixo dos $2. Vocês têm, foi mencionado aqui pelo Jorge, né? Os 1,2 bilhão que está com menos de $1,25. Viver com $1,25, gente, né? Não é brincadeira, certo? Temos 840 milhões de pessoas passando fome. Nisso, temos 180 milhões de crianças. Eu trabalho com o Unicef. Dessas 180 milhões de crianças que passam fome hoje, nós temos entre 10 e 11 milhões que atingem um grau de inanição que os leva à morte. A inanição nunca é um causa-mortis oficial, porque morrem de doenças que resultam da fragilização do organismo. Isso são, por dia, 8 torres de Nova York, certo? Só que a criança morre silenciosa de fome, não dá o espetáculo cinematográfico que dão as torres de Nova York, certo? Essa é a realidade. Eu levanto isso porque nós estamos muito presos a gerar os choques, digamos, de tomada de consciência, né, na sociedade, que, caramba, nós temos os meios, como foi dito aqui, temos os conhecimentos,
é tempo da gente criar uma sociedade humana, no sentido decente, no sentido pleno, certo? E não gerar, digamos, as maluquices teóricas que na economia existem, como existem, né? E grandes estudos econométricos dizendo que está tudo bem, certo? Temos que ultrapassar esses processos, né? São dois eixos, o ambiental, né, e o social. Inclusive, a gente trabalha demais na visão que os desequilíbrios da desigualdade são ligados à renda, né? E, portanto, que só com redistribuição de renda, de certa maneira, resolve, né? Mas, na realidade, é um conjunto de sistemas de exclusão, que é uma saúde de menor qualidade, uma educação de menor qualidade, acesso à TV, Deus me perdoe, certo? E por aí vai, né? Quer dizer, na realidade, nós temos a gente diz que a desigualdade ela tem um impacto estruturante sobre todas as dinâmicas sociais. Inclusive, as empresas não produzem remédios para típicas, né, malária, etc., de populações mais pobres, porque eles dizem, bom, eles têm necessidades, mas não têm capacidade aquisitiva, né? E nós somos negócio, nós temos que enfim, né? E aí você trabalha, digamos, para a gente como eu, né, vem que quando tiver doenças crônicas, né, e desesperado para ter mais alguns anos, vai gastar rios de dinheiro quando as coisas mais elementares de saúde, da saúde preventiva, simplesmente não são respondidas, né? Portanto, meio ambiente e desigualdade. Nessa desigualdade, na realidade, nós estamos organizando esse desenvolvimento em função de, quando muito, 1/3 da população mundial. Isso se repercute em cada país, em cada cidade, e temos que pensar como equilibrar esses dois eixos críticos, né, os dois icebergs que nosso Titanic está enfrentando, né, e que estão aí. Que são, a gente, de certa maneira, nesse século, estamos aprendendo a pensar a mais longo prazo e de maneira sistêmica, certo? Não há mais ignorância estatística. O horizonte estatístico planetário está fechado, sabemos quais são os problemas, sabemos onde estão, certo? Temos os recursos e enfrentá-los. Temos os recursos, entre aspas. Onde estão os recursos? É o terceiro eixo crítico, que é o caos financeiro generalizado. Dentro do Brasil, sistema planetário. Para dar uma ideia para vocês, nós temos um PIB mundial de 70 trilhões de dólares. Né? 70 trilhões de dólares, vocês dividam por 7 bilhões de habitantes. Isso dá, por família de 4 pessoas, R$6.000 por mês. Está entendendo? Com o mínimo de lógica de distribuição, nós podemos assegurar vida digna e decente para todo mundo. Não é um problema. Nós temos hoje 840 milhões de pessoas passando fome. Caramba, gente. Só de grãos nós produzimos 2 bilhões de toneladas. Dá 1 quilo, 100 gramas só de grãos por pessoa por dia. Quem faz arroz em casa sabe que é fazer 1 quilo de arroz por pessoa por dia, né? Só de grãos, sem falar dos tubérculos, legumes, peixes, o diabo, certo? Então, na realidade, não é falta desses recursos, é a alocação dos recursos. E a alocação dos recursos significa organização social. Nas diversas dimensões. Política, as leis comerciais, as formas de relacionamento interempresarial, os equilíbrios entre os segmentos produtivos e segmentos de intermediação financeira, e por aí vai. Nós temos um PIB mundial de 70 trilhões de dólares. Papéis especulativos emitidos sobre essa riqueza atingem, eu peguei recentemente do Banco Internacional de Compensações, que segue isso a nível mundial, atinge 630 trilhões de dólares. Né? Você emite papéis sobre recursos que não existem, né? Diz que com isso você garante o mercado de futuros, né? E gera juros, gera essa concentração de renda que hoje se dá muito mais por especulações, sistemas especulativos de intermediação, do que tradicionalmente coisas que a gente estudou, né, nas escolas, a visão da mais-valia de Marx, enfim, do empresário explorador que não paga o suficiente aos seus trabalhadores. Na realidade, são sistemas planetários de concentração de renda através de um sistema especulativo basicamente descontrolado, né? Não sei se você sabe que hoje
o conjunto das commodities, que é o sangue da economia mundial, que são os grãos, a energia, o petróleo e os metais. O controle mundial desse comércio está na mão de 16 empresas. Né? Não se fala mais em concorrência, coisa assim, se fala em sistemas, digamos, especulativos. A reorientação do uso dos recursos é absolutamente vital. E para onde reorientar os recursos? Em função dos desafios da redução da desigualdade, inclusão das pessoas, um planeta civilizado, e em função das contramedidas relativamente aos processos de destruição ambiental. Certo? Financiar toda a transição energética, financiar o uso inteligente do solo. Nós estamos destruindo, só nas áreas de semiárido, 70 mil quilômetros quadrados de terra por ano. Por desmatamento, né? Você cria erosão eólica, erosão pluvial, enfim, você simplesmente... Né? Homo sapiens. Sabe qual é a armadilha? A armadilha é a seguinte. Pega um exemplo, um governo africano me pediu para falar com empresas, são essas grandes empresas industriais de pesca, né? Que estavam liquidando ali os recursos pesqueiros da plataforma ocidental da África. Eu fui falar com eles, olha, vocês estão liquidando o próprio recurso futuro de vocês porque vocês estão acabando com o peixe. Vocês têm que pescar de uma maneira que o peixe possa se reproduzir, né? Quer dizer, se você tem galinhas em casa, pode colher os ovos, né? Mas se você quer comer galinha, comer os ovos e achar que a coisa é sustentável, você tem um problema, né? A resposta é muito interessante, né? Ele me diz, meu amigo, eu tenho 100 milhões de dólares em pesca industrial. São gigantes, tá? Eu tenho que recuperar o meu. E se não for eu, vai ser outro. Estão entendendo? Quer dizer, na realidade, porque como hoje, com o GPS permite mapear a rota dos cardumes e o satélite permite identificar concentrações de biomassa, né, nos oceanos, virou matadouro. É interessante porque eu ensino isso, né? Na economia a gente dá aulas disso. Você tem que maximizar o retorno. Né? Como o grande custo desses navios é o diesel, e tem limites das câmaras de frio, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam essa parte do peixe que rende mais, né? Os peixes nobres, e o resto joga fora. Destrói, quebra a cadeia alimentar, certo? Chama bycatch, né? Que vem junto, mas não se aproveita. Em certas áreas de pesca, são 80% de bycatch. A média mundial é 25% de bycatch. Certo? Esse é o nível. Mas é racional, ele maximiza o retorno. Só pega aquilo que, não é, caiu na rede, mas, enfim... Estão entendendo? Por que estou trazendo essa ideia? De certa maneira, nós temos tecnologias muito mais poderosas do que nossa capacidade política e institucional de nos organizarmos para utilizá-las de maneira responsável. Certo? Isso vocês aplicam nas florestas, hoje com motosserra você liquida, enfim, se aplica nas mais diversas áreas. Né? Desafios. Reorientar os recursos em função da utilidade efetiva para a sociedade, por longo prazo, por uma visão sistêmica de um planeta que funcione. Segundo ponto, Brasil. Nós temos avanços extremamente expressivos. É muito importante, vai ser falado aqui, mas, enfim, vocês pegarem o Atlas Brasil 2013, vocês colocam isso no Google ou entram no meu site. O meu site é fácil, é Ladislau, Doubor, ou por professor Ladislau, vocês estão caindo no meu site, você tem lá os dados. Né? O Atlas 2013, pela primeira vez, nós temos um sistema interativo extremamente forte que pesquisou, a partir do IPEA, do PNUD, do IBGE e da Fundação João Pinheiro, estudou a situação dos 5.565 municípios do Brasil. Na linha do que o Rodrigo Loura estava falando agora de manhã, não é? Os 5.565 municípios do país constituem, de certa maneira, os blocos com os quais a gente constrói o país. Se os municípios não funcionam, esquece. Certo? Da mesma maneira, a indústria, se as empresas não são bem geridas, o conjunto não vai funcionar. Não é?
Então, nós temos que evoluir para uma identificação de formas de gestão a nível de cada município. Os dados que nos trazem é que de 1991 para 2010 é legal, porque pega a fase dos amigos e a fase dos inimigos, conforme quem acha quem é inimigo, quem é amigo, né? Certo? O fato é que são 20 anos e temos pela primeira vez um recuo sobre esse Brasil recente, pós-Constituição de 88, e os dados são impressionantes. Nós ganhamos, em termos de esperança de vida, 9 anos de vida dos brasileiros, nesses 20 anos. Gente, é fantástico. Nós tivemos um avanço imenso no nível da educação. A presença escolar foi multiplicada por 2,5, que é incomparavelmente superior à evolução da base demográfica. Certo? Nós tivemos um aumento extremamente significativo, né, da ordem de R$370 de verdade, enfim, né, não inflacionados, certo? Da população, o que para nós, classe média, pode não parecer grande coisa, mas para o andar de baixo, representa um avanço fenomenal. Se vocês pegam a PNAD de 2012 agora, de 2011 para 2012, o aumento da renda familiar foi da ordem de 6,5%. Gente, as coisas estão avançando de maneira absolutamente impressionante. Nós tínhamos, em 1991, nós tínhamos 85% dos municípios estavam com o IDH classificado como muito baixo, né? Que é abaixo do 0,50. Gente, é impressionante. As pessoas não se dão conta, porque não sai no Fantástico, naturalmente, a que ponto o desenvolvimento está se interiorizando. Eu fiz uma nota sobre isso, né, que está circulando bastante, inclusive, né, a interiorização do desenvolvimento. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão mais esperando que chegue o desenvolvimento porque veio um grande projeto federal, ou porque chegou uma empresa, chegou a Volkswagen, alguma coisa. As pessoas estão se mobilizando, né, na linha do desenvolvimento se faz, não se espera. Terceiro eixo que eu quero pegar. Quais são as oportunidades que surgem? Primeiro, a urbanização. Vejam bem, nos anos 50 nós somos 2/3 de população rural, ou seja, todas as decisões se tomam nas capitais, porque o resto é população rural dispersa. Isolado, inclusive. Tá? Então, nem telefone, que dirá celular e essas coisas, certo? E internet. Certo? A urbanização agrega as populações. Nós temos hoje 85% de população urbana. Nós temos 87% dos domicílios com televisão. Nós temos uma porcentagem imensa que se acelerando dramaticamente, certo? Nós temos mais celulares do que a população do país hoje, certo? Nós temos ainda gente que está fora, mas nessa década não haverá uma pessoa, uma escola, um lugar perdido no Brasil, um moleque que não tem ali o seu iPad, o seu smartphone, alguma coisa que lhe permita acessar a totalidade dos conhecimentos humanos, né, disponíveis ali. Né? Quer dizer, há uma mudança do conceito de território na medida em que o espaço muda. Né? Antes eu estava a 70 quilômetros de uma cidade mais decente, que tem um centro comercial, não sei o quê. Certo? Hoje não, eu estou... Né? De certa maneira, a gente pode repensar o desenvolvimento no sentido seguinte: um pouco menos da coisa que vem de cima, e um pouco mais de protagonismo local, porque em cada cidade as pessoas podem sentar, organizar os diversos atores sociais e pensar, gente, vamos fazer uma coisa decente disso aqui, né? Certo? Me fizeram visitar uma cidadezinha do interior do Equador, né? Enfim, mais de 4.000 metros de altitude, pequenos produtores de frutas, me levaram lá para mostrar uma cidade pequena, rural, que está simplesmente bombando. Né? Eles puseram um pouco os partidos de lado, os ódios ideológicos, né? Disseram, gente, vamos organizar isso aí. Viram que o problema principal era na venda de frutas, né? Porque são os intermediários que levavam tudo nesse processo. Então, organizaram um mercado local. Certo? A prefeitura disponibilizou um caminhão, não é muito legal, um caminhão público, né? Para o uso de pequenos produtores.
Mas, enfim, né? Como se puseram de acordo os 4 vereadores da localidade, né? Apesar de partidos diferentes, vamos tocar esse negócio. Tinha um engenheiro que ajudou a montar todo um sistema tecnológico ali, a conexão com Quito, com a capital, né? Gente, é um município que vai embora, entende? Aí depois eles alugaram o local na capital para vender o seu artesanato na capital, coisa do gênero. O que é isso? É simplesmente uma comunidade que disse, olha, nós aqui somos empresários, aqui tem um representante sindical, aqui tem os pequenos produtores, aqui tem uma grande empresa, aqui tem um movimento social, aqui tem o pessoal da associação de mães, não sei das quantas, entende? Gente, vamos sentar e ver o que dá para fazer com os recursos que temos. Certo? Essa visão, que o Ignacio Sachs trabalha muito, que o conceito de recursos subutilizados, pegar território por território, o que está parado aqui? Né? Eu lembro de uma reunião com o secretário de Planejamento do Estado de Minas. Né? Ele me disse, aqui em Minas, apenas 1/3 dos municípios fez algum estudo do subsolo para saber quais são os potenciais locais. Né? Porque a gente fica dependendo da grande empresa que fornece materiais de construção, quando de repente você tem os materiais de construção ali no solo e por aí vai. A urbanização abre um novo espaço, porque você não está mais com população simplesmente dispersa, mas agregada em torno de cidades, e às vezes microcidades, mas que podem ser agregadas através de consórcios intermunicipais, junto com uma cidade maiorzinha. Certo? Enfim, há soluções, e praticadas. Né? Vejam, por exemplo, o Consórcio Intermunicipal de Saúde de Penápolis. Né? Antes, Penápolis era a única cidade que tinha um hospital decente, todo mundo de toda a região vinha para Penápolis. O prefeito sentou com todos os municípios lindeiros, sentaram, fizeram um consórcio intermunicipal de saúde. Gente, bom, tal cidadezinha tem um bom oftalmólogo, então, gente, problema de oftalmologia vai para essa cidade, tal outro problema vai para tal outra. Estão entendendo? Ou seja, nós não podemos mais pensar que é ou na grande empresa ou no grande governo que tem técnicos, capacidades, etc, etc. Você tem, na base da sociedade, capacidade de assumir um protagonismo nos processos de transformação. E se você gera esse protagonismo, eu lembro de uma reunião, me disseram, mas aí como é que fica o poder federal? Né? Eu disse, olha, o poder federal vai ficar maior. Deixa eu dar um exemplo. Eu fui assessor lá pelas Nações Unidas do presidente da Nicarágua. Né? Eu estava com a vice-ministra do Planejamento. Ela estava assinando uma autorização de compra de uma Suzuki, de um Jeep. Eu disse, por que você está assinando um negócio desse? Diz, não, porque envolve divisas, porque é importado, então passa pelo Banco de Investimento, passa pelo... e eu tenho que assinar. Vai para ela, olha, se você está assinando esse negócio, significa que o cara faz 6 meses que está esperando a Suzuki dele, a essa hora já esqueceu qual era o projeto, certo? E quem faz planejamento se você ficar assinando compra de Suzuki? Estão entendendo? Se você descentraliza os processos, você racionaliza o local, porque ele se adequa às condições e às necessidades locais, e você libera o governo central ou os governos estaduais para fazer política na escala deles, que é a política mais ampla, né? No caso federal, política de longo prazo tecnológica, relações internacionais, sistemas de segurança internacional e por aí vai. Certo? Mas não você ser, no governo federal, um receptor de microdemandas de um prefeito que quer instalar uma unidade básica de saúde, quer fazer... Estão entendendo? De certa maneira, eu estou trazendo um pouco para o seguinte, não é falta de recurso. O recurso escasso é gestão, é capacidade administrativa. Esse é o eixo. O que, por sua vez, envolve tanto esforço de formação, como envolve esforços da gente reorganizar as responsabilidades no Pacto Federativo, né, para dar muito mais espaço, digamos, à gestão local. Né? O que eu ouço nas esferas mais elevadas é que, os municípios não têm capacidade, claro, se não recebem recursos, não vão ter capacidade, nem vão formar. Né? E 2, que isso pode facilitar corrupção. Né? Eu falei para eles, eu fico muito comovido que o governo federal diga que a gente não pode descentralizar porque haverá corrupção. Né? Vamos ser realistas. No nível local, é possível você organizar sistemas muito mais participativos de controle de uso dos recursos. Né? Caso concreto. Né?
no norte, por acaso, da Nicarágua também, né? Fizeram um conselho municipal de crédito. Vejam que interessante. Certo? Então, o crédito não é pelo tamanho do dossiê que faz o banco. Tem um conselho municipal, que está o banco, está os diversos representantes, pequeno produtor, grande produtor. Né? O cara pegou um empréstimo, que era para comprar gado para a fazenda. Certo? Na reunião seguinte, veio o pessoal dizer, olha, eu passei lá no campo, cadê o gado? O cara tinha comprado dólares. Estão entendendo? Não precisa chamar o Supremo, coisa do gênero, né? Porque a coisa está ali, né? Uma vaca se vê. Né? Certo? Estão entendendo? Quer dizer, na realidade, a oportunidade da urbanização é de uma descentralização radical, onde você aproxima o processo decisório, digamos, e o controle, e a democratização e as priorizações do que efetivamente as populações sentem, o que as populações precisam. Né? Eu falei da urbanização, que é um eixo de oportunidade. Outro eixo de oportunidade, as políticas sociais. A gente já falou aqui, não é só redistribuir dinheiro, é reequilibrar todo o sistema de acesso à saúde, à educação, cultura, segurança, habitação, etc. Né? Saneamento básico, né? Certo? Vejam, saneamento básico é uma tragédia, né? Da coisa. Né? Segunda vertente, a gente não se dá conta que isso tem tudo a ver com a economia, porque isso gera muitos empregos. Isso é uma nova priorização. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, a gente diz que a demanda dinamiza a economia, legal. Só que vocês peguem a PNAD de 2012, vocês vão ver hoje que está acima de 95% dos domicílios já tem televisão, geladeira, fogão, telefone celular, enfim. Está entendendo? O futuro da dinamização, né, do que os infelizes ficam falando do pibinho, né? Certo? É que não é mais isso que é o essencial. É essencial o acesso decente à saúde, ao saneamento básico, a um transporte decente, mobilidade urbana decente, por aí vai. Por que isso é tão diferente? Primeiro, porque está assumindo o papel de principal vetor econômico das transformações. Vejam bem, nos Estados Unidos, qual é o principal setor econômico? E de longe. Não é a indústria bélica, claro. Não é indústria bélica, não é indústria automobilística, é saúde. Tá? Do ano passado, 18,1% do PIB. Dentro de 2 anos, passa de 20% do PIB. Estão entendendo? Se vocês acrescentam isso, educação e todo o sistema de conhecimento, acrescentam cultura, né? E vocês acrescentam segurança local, todas essas coisas, vocês vão para mais de 40% do PIB. A totalidade do emprego industrial não chega a 10%, incluindo o trabalhador burocrático das indústrias. Estão entendendo? A gente chama isso em economia de deslocamento da composição intersetorial da produção. Nós tivemos a era agrícola, né? Nós tivemos a era industrial, agora é a era das políticas sociais. Certo? Não usem o conceito de serviço, porque é um conceito surrealista. Em serviço você tem tudo. Né? Certo? O consultor da IBM está prestando serviços informáticos. Né? Você tem serviços espirituais, que são os padres. Né? 2/3 da nossa economia a gente chama de serviços. O que é quando você mistura esse tipo de coisa junto, e você chama isso de uma coisa só, é um saco de gato, gente, não é um conceito. Se você faz uma análise, certo? E 70% do que você analisa, você chama de outros, você tem um problema metodológico, né? Estatístico elementar. Né? Certo? Nesse outros, na realidade, são as políticas sociais que são centrais. Políticas centrais geram emprego, e como geram? Enchem uma máquina pública e como incham? Incham no que é preciso. Enfermeiras, professores, enfim, o conjunto das políticas sociais que necessitamos. Certo? Vejam bem, vocês pegam a Suécia, um trabalhador em cada 4 é funcionário público municipal. Não é interessante? Um trabalhador em cada 4 é funcionário público municipal. Por quê? Porque é uma radical descentralização dessas políticas sociais. E por que é uma descentralização?
Porque políticas sociais são densas em mão de obra e são densas em sistemas de relacionamento. Os tênis você pode produzir na Indonésia, botar num container, despachar para o Brasil e fechar as indústrias de sapato de Franca. Você não faz isso com saúde, você não faz isso com cultura, você não faz isso com educação e coisa do gênero. Está entendendo? Inclusive, porque saúde em cada município é diferente. Né? No município, por exemplo, Lindeiro de São Paulo, que tem um conjunto de problemas de contaminação, é completamente diferente do município que tem problema de água no Nordeste e coisa do gênero. Certo? E são densos em sistemas de relacionamento. São transformadores culturais. Vejam bem, para onde eu estou puxando? Quando nós temos a urbanização e as áreas dominantes em termos econômicos estão evoluindo para consumo coletivo, que é saúde, educação, todas essas coisas, e que eles funcionam muito melhor quando são administrados pela própria população interessada, certo? Você tem uma convergência muito interessante do econômico, do social e do sistema de gestão. Certo? Daí a imensa oportunidade que traz o conceito a centralidade, perdão, das políticas sociais. Deixa eu acrescentar mais 2 eixos de oportunidades que estão... Porque nós temos que entender que nós estamos num mundo em transformação muito rápida e a gente tem que abrir novas janelas. Né? Que é a economia criativa, ou a economia do conhecimento. Por que é tão vital? Gente, eu gosto de repetir, porque participei muito, e participei da premiação, inclusive, do projeto Piraí Digital, pequena cidade do interior do Rio. Generalizaram o acesso ao Wi-Fi urbano, sistema híbrido, rádio e cabo. O fato é que generalizaram o sistema municipal de acesso banda larga a preços ridículos, enfim. Eu tive lá numa escola, né? A professora dando aula sobre o Rio São Francisco, a molecadinha, em vez da lancheirinha, eles têm o laptopzinho, fizeram um acordo com o Intel, a R$400 o laptop, escola pública, pela camiseta, pelo chinelinho, você sabe que classe social você está, certo? Olha, a professora falando do Rio São Francisco, em vez de ser um tracinho escuro no livro, eles estão vendo, por Google Earth, estão vendo ali no computador deles as imagens sobre o que a professora está falando. Leva um computador para casa, faz um estudo comparado de bacias hidrográficas. Estão entendendo? Nós estamos na era do conhecimento, gente. Gente, se eu pego um negócio como isso aqui pode ter 5% de trabalho físico e matéria-prima. Isso é século passado, esses 5%. Século XXI, 95%, o que é? Design, tecnologia, conhecimento, ideias. Ideias são imateriais. Por que isso é tão importante? Se eu passo o meu relógio para o Rodrigo, eu digo, Rodrigo, esse é o meu relógio, tem paciência. Eu preciso do meu relógio. Se ele tem meu relógio, eu deixo de ter o meu relógio. Se eu passo uma ideia para o Rodrigo, eu continuo com ela. Certo? Gente, peguem o seguinte. Hoje, ordem de grandeza, mais de 2/3 de todo o valor agregado dos processos econômicos é conhecimento incorporado. E conhecimento incorporado, uma vez criado, ele pode circular no planeta todo. E como toda a população mundial tem cérebro razoavelmente igual, certo? Você pode generalizar o acesso gratuito ao principal fator de produção, que é conhecimento. Gente, eu sou economista, eu estudei tanto na Suíça, que se formam bons banqueiros, depois na Polônia, Escola Central de Planejamento e Estatística, essa coisa, né? Certo? Tudo que a gente ensinou é o seguinte, porque é o século passado, né? Certo? Economia é alocação racional de recursos escassos. O que você faz quando os recursos não são escassos? Que todo mundo tem acesso. Você começa a proibir acesso, né? Aqui tem royalty, tem copyright, tem patente, tem isso, aqui. Meu Deus, como de graça? De graça. Certo? Eu pego a favela de Antares, no Rio, certo? Eles generalizaram a conexão banda larga. Certo? Eles hoje estão prestando serviço online para pessoas que têm dificuldade com o seu computador, estão fazendo design, estão fazendo música, estão fazendo diabo. Certo? Eles mesmos, eu tive na premiação que eles receberam lá em São Paulo, certo? Uma baita cerimônia, né? O rapaz estava dizendo, antigamente a gente tem que esperar uma fábrica
para poder ter um emprego. Hoje não. Né? A gente tem acesso à informação. A frase dele foi muito simpática. Né? Ele, para aquela plateia seleta, né? Ele disse, nós com informação não somos iguais. Ele, bom favelado, pretinho, dinâmico, brilhante, certo? Estão entendendo? Claro que está exagerando. Estamos longe da igualdade. Mas, na realidade, a imensa oportunidade da economia do conhecimento é que a gente pode generalizá-la no acesso. Certo? O MIT, há poucos anos, generalizou toda a sua produção científica, está online gratuita. Chama OCW, Open Courseware. Como tem open source, Linux, né? Fonte aberta, agora fazem open course. Né? Eles fizeram um balanço em março, tiveram mais de 50 milhões de textos científicos baixados só do MIT no planeta. Vocês imaginam a contribuição planetária? Certo? O cara que criou o www, Tim Berners-Lee, certo? Não patenteou. Criou essa possibilidade fantástica, não? O HTTP e o www, que é o planeta todo poder acessar conhecimento. Isso é coordenado hoje por ele, um consórcio, né? W3C, que é uma organização sem fins lucrativos. Né? Ou seja, eu tive agora na China, eles estão generalizando isso, chama CORE, China Open Resources for Education. Na minha universidade, na USP, na GV, ainda estamos na fase de xerocar um capítulo de livro. Gente, eu fiz um artigo para a Universidade da Califórnia, eles me pediram um artigo. Né? Certo? Aí mandaram um e-mail, tempos depois, né? Dizendo, parabéns, seu artigo está publicado. Disse, eu gostaria de ver. Aí eles me mandam um e-mail, olha, está aqui o seu artigo. Aí eu leio o abstract e eu leio aqui. Para acessar o meu artigo, que não me pagaram, eu tenho que pagar $25. Entende? Chamam isso de direitos autorais. Entende? Gente, isso é pré-história. Isso é pré-história. Nós já temos iniciativas, né? Como foi feito o Projeto Folhas no Paraná, os recursos educacionais abertos, né? São andorinhas no Brasil. Gente, nós precisamos de uma revolução de gestão de conhecimento e não só educação. Aliás, eu lembro daquelas reuniões, né, que você tinha organizado, né, que eram, em vez de arranjos produtivos locais, eram arranjos educacionais locais. Né? Acho que a ideia tem que ser retomada e tem que ser batalhada, mas na linha do conceito de acesso universal ao conhecimento, que é uma batalha. Hoje já temos 15 mil professores e cientistas americanos que se recusam a publicar nas grandes revistas indexadas, estão publicando diretamente, né, no PLOS, no mais variado sistema de acesso aberto. Né? Último ponto, fechando rapidamente, que é o seguinte: a conectividade está ligada, mas a economia do conhecimento, gente, é um terremoto para a compreensão da economia. Porque uma vez que você produziu o conhecimento, ele pode ser distribuído online para qualquer parte e sem custo, ou seja, o acesso universal. O fato de você... Eu visitei um amigo no interior da França, ele trabalha com conserto de bicos de injeção de automóvel. Né? Bom, ele comprou uma fazendinha que gosta de estar na beira do rio, gosta das flores, né? De umas galinhas. Eu digo, mas como se instala aqui? Normalmente, uma oficina mecânica você coloca ali, né, no meio do barulho, na cidade, das coisas. Né? Diz, meu amigo, está na era da internet. Um cara precisa, né, ele me liga, eu mando, eu despacho. Né? Estão entendendo? Nós estamos num mundo conectado. Eu fiz um livrinho que chama Tecnologias do Conhecimento, os Desafios da Educação. Né? Aí recebe um e-mail de Timor-Leste, que eu nunca vi, enfim, na Ásia, enfim, mas falam português ali, né? Herança colonial. Certo? Aí me dizem, no e-mail, enfim, gostamos desse seu livro, gostaríamos de utilizá-lo para formar professores. Pode? Eu respondo, muito honrado, à vontade. Né? Eu não sei quem faz, o que fazem, mas não tem importância. O conhecimento está começando a se espalhar por demanda e não por oferta. Não é porque o senhor Tivita acha que a gente deve pensar isso ou aquilo, certo? Gente, deixa eu só dar um exemplo disso aqui, porque isso é importante ancorar essa ideia. Tem o Juan Alier, de Barcelona, da Universidade de Barcelona, fez um artigo
muito bom sobre as catástrofes ambientais e humanas geradas pelo sistema petróleo no Equador, né? Inclusive, a Chevron foi multada, estão pagando ali um monte de bilhões de dólares para a coisa, né? Uma condenação conjunta da justiça equatoriana e dos Estados Unidos, né? Por que me chegou esse artigo? Eu nunca ouvi falar desse tal de Juan Alier. Provavelmente nem ele de mim. Mas não é porque o cara põe uma coisa na circulação que ela circula. As coisas circulam por quê? Porque uma pessoa que leu aquilo disse, caramba, isso aí é muito bom. Primeira coisa que a gente vê quando recebe uma coisa boa, a gente quer repassar para os amigos, né? Ninguém é feliz sozinho, né? A gente faz... Um economista dizendo isso, né? Resultado, passa para mais gente. Alguma pessoa desses para quem repassaram, um cara leu e disse, o Ladislau precisa ler isso, mandou para mim. Eu li isso, caramba. Eu tenho um círculo de cerca de 3.500 colaboradores, coisa assim, né? Que via internet, hoje é fácil, você organiza uma rede de trabalho. Eu repasso para todo mundo. Por quê? Porque é bom. E não porque o senhor Tivita acha que a gente deve pensar assim. Nada contra o senhor Tivita, estou dando como exemplo geral. Estão entendendo? A apropriação do conhecimento está se dando por demanda e em função das necessidades específicas que as diversas populações têm. Juntem a urbanização, a dominância dos processos sociais no conjunto das políticas sociais, né? A penetração da economia do conhecimento e a gratuidade do conhecimento, uma vez que foi criado, e a conectividade planetária, nós temos um outro universo. Nós temos imensas oportunidades para a gente descentralizar radicalmente as nossas políticas. 3 ideias que eu queria fechar. É a força do local, né? Nós podemos realmente descentralizar as políticas e, com isso, tornar muito mais administrável o conjunto do sistema, porque não é mais possível um prefeito passar mais tempo em Brasília do que na sua prefeitura administrando as coisas. Eu acho que esse é um eixo que eu puxaria. Segunda ideia-chave que eu queria trazer é que isso abre um imenso espaço para as organizações da sociedade civil, porque não é só o que elas fazem, mas quanto elas articulam a nível de cada cidade, justamente agregando os diversos atores econômicos e sociais para a transformação, né? E terceiro, que os resultados que almeja não dependem apenas da eficiência dos resultados. Tal empresa faz chegar mais rápido, o processo de se chegar aos resultados é igualmente vital. Quer dizer, se eu chego a um resultado, né, que uma cidadezinha, né, peguem, por exemplo, o Conjunto Palmeiras, né, no Ceará, né, hoje estão famosos, estão saindo um monte de teses e estudos sobre isso, né? Aquelas 30.000 pessoas, elas montaram o sistema delas, né? O pessoal que trabalha com o projeto Milhão de Cisternas, que ajuda tantas famílias, né? Tem uma cisterna de 16 mil litros para passar a época das secas, chegam as empreiteiras e dizem, mas a gente poderia fazer isso muito mais rápido, de maneira muito mais barata. Mas não se trata disso. Se trata do fato que, tal como é feito por mais de 1.000 movimentos sociais que participam do movimento Milhão de Cisternas, é que eles sentam com a comunidade, bom, qual é a família que mais precisa? Né? Como se estuda o processo junto, a família participa na construção da cisterna, vai saber fazer a manutenção. Não é aquele elefante branco que depois de um ano está ali abandonado. Certo? No próprio projeto você agrega, você organiza a comunidade, né? E nisso os movimentos sociais têm uma imensa importância, né? Gente, é isso aí. Eu queria abrir essas janelas. Textos sobre isso vocês têm no meu site. O meu site é simples, vocês colocam Ladislau Dobor no Google, vocês estão lá. Eu tenho um livro que chama Democracia Econômica. Por que ele chama Democracia Econômica? Porque não basta reduzir a democracia a um processo político em que a gente coloca um boletim numa urna a cada 2 anos ou a cada 4 anos. Certo? Democracia é um pouco mais complexo. Certo? A própria economia tem que ser democratizada.